Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado esses dias? Em nome de Jesus, envia o teu pedido de oração, vamos clamar, apresentar as nossas vidas e a cada dia ter esse tempo de consagração em nome de Jesus. Chegamos ao capítulo 10 do profeta Daniel, a grande visão e a revelação que Daniel teve acerca do próprio Jesus, mas do Senhor Jesus já após a sua cruz e após a sua ressurreição, efeito esse também visto lá no livro do Apocalipse. Olha só que impressionante o dom, a visão e a revelação de Deus, e que isso possa desenvolver a nossa característica de fé, de crer e de aceitar realmente aquilo que Deus tem a realizar, porque o que Ele falou, Ele vai cumprir, e Ele tem mostrado e revelado aos seus servos. Versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a sua voz e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Capítulo 10, versículos de 1 a 9. Uma leitura impressionante da visão e da revelação do profeta Daniel, lá no rio Tigre, lá onde ele estava ainda e passou a sua vida toda como escravo da Babilônia, passando por Nabucodonosor, por Beltesazar, e no reino da Babilônia. Depois a queda da Babilônia, veio Dario e depois veio o próprio rei Ciro, e Daniel passou por todos estes reinos, por todos estes reis. E aqui, nesse momento de jejum e de oração, 3 semanas inteiras, manjar desejável não comi, uma seleção que Daniel fez ali de alimentos, de abstenção realmente, um propósito que nós vemos muito comum em muitos momentos, em muitas denominações e para muitos servos de Deus. E ali o Senhor deu a ele a visão, respondeu a ele o motivo daquele jejum e daquela consagração que, creio ele, estava sendo conduzido, levado pelo Espírito Santo de Deus. Daquelas 3 semanas o Senhor deu a ele, então, esta revelação e esta grande visão. Ele contemplou um homem vestido de linho puro, com vários e vários detalhes que nós vemos ele declarando nesta visão. Vestido de linho, ombros estavam cingidos do ouro puro de Ufaz, sobre os seus ombros, então, haviam ali, naquelas vestes, o ouro, o seu corpo era como do berilo e o seu rosto como do relâmpago. Então havia uma luz incandescente, um brilho incandescente, havia ali características de metais preciosos e de pedras preciosas. Os seus olhos eram como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Então ele estava vendo literalmente a figura de um homem. Ele não descreve como um anjo, mas de um homem, com todos esses atributos e características que somente podem significar e representar a própria grandeza do Filho de Deus e da sua ressurreição, do Senhor Jesus e do seu poder
e de todas as características da sua santidade, da sua autoridade, do ouro da sua realeza, dos pés de bronze polido, da sua misericórdia, da sua força e poder, do seu juízo, do seu julgamento, naqueles olhos de fogo e em todos os aspectos que aqui estão, seja da autoridade, da justiça, do juízo, da misericórdia, do poder, estão ali representados. E Deus, lá na Babilônia, já revelava e mostrava a grandeza e o poder e a autoridade do Cristo, Filho do Deus vivo, que iria se levantar no Apocalipse para julgar as nações, para destruir a Satanás e seus demônios e para manifestar a sua misericórdia, a sua justiça, o seu poder. Daniel teve aquela visão, Daniel recebeu aquela revelação e Daniel deixou relatado isso de uma maneira muito clara. Os outros homens que estavam com ele sabiam que alguma coisa tremenda estava acontecendo. Aquela visão, ela trouxe uma manifestação sobrenatural ali, mas eles não puderam ver, os demais homens não viram, mas Daniel viu. E como que sem forças, ele cai ali naquele lugar, e não me restou força a mim, e o meu rosto então se desfigurou e não tive força alguma. Contudo, eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido, com o rosto em terra. Que coisa tremenda estava ali se passando. Aqui depois o Apocalipse vem dizer, no capítulo 1, versículo 13 em diante: e no meio do candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem. Veja, aqui o apóstolo João tendo uma visão no Apocalipse. E no meio dos candeeiros, um semelhante a Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como um alvalã, como neve, os olhos como chamas de fogo, exatamente como Daniel viu, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, exatamente como Daniel descreve, como refinado numa fornalha, e a voz com voz de muitas águas. Daniel diz que quando ele ouviu a voz desse homem, ele caiu sem forças. A voz era voz como de muitas águas. Mais detalhes João vai dizer nesta outra visão. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, assim por diante. E depois o Apocalipse mostra então que era o Senhor Jesus, que estava no meio dos 7 candeeiros, que eram as 7 igrejas, e que tinha 7 estrelas nas mãos, que eram os 7 pastores daquelas igrejas, os 7 anjos daquela igreja. Então, querido, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus veio para cumprir profecias, veio estabelecido em promessas superiores, veio em grandeza tal que em uma dimensão espiritual apenas podemos contemplar sua vitória tremenda, esmagadora sobre Satanás e seus demônios. Então, reflita comigo, a despeito das situações particulares e pessoais, a despeito das dificuldades momentâneas ou do ano que tenhamos enfrentado de pandemia, ou se você está em alguma crise financeira, emocional, psicológica, ou se talvez esteja se sentindo desguarnecido, hoje o Senhor te diz: Ele é esse homem, cheio de poder e de autoridade, com vestes brancas, com os olhos com tochas de fogo. Ele tem autoridade, poder e vitória. Então, se desfaça e venha se despir de toda a armadura da carne e de toda a resistência espiritual e se consagre a Ele, porque Ele é misericordioso, Ele é Deus de justiça, e é diante dEle que nós somos acrescentados, aperfeiçoados, também em autoridade, também em misericórdia, sobretudo em santidade, para que o seu poder se manifeste, e tudo o que pedirmos ao Pai, por intermédio dele, ele virá e ele nos responderá, nos esclarecerá e nos justificará e nos conduzirá realmente aquilo que ele tem a realizar em nossas vidas. E se algo ele não realiza e não faz como pedimos ou como queremos, ele é mais sábio e mais poderoso do que nós, mas a nós cabe crer e realmente esperar que essa manifestação tremenda dele se dê em nossas vidas até o dia da sua grandeza e da sua volta, em nome de Jesus. Pai de amor, nós, Senhor, ficamos como que sem palavras diante da grandeza da revelação, diante
da profundidade da visão que o Senhor, na Babilônia, séculos antes da manifestação do Cristo aos mundos, antes das igrejas do Apocalipse, o Senhor já o revelara. E nestes dias o Senhor tem se revelado aos nossos corações. Por isso eu te peço, dá-nos um coração, Senhor, convertido, um coração voltado para Ti. Uma mente, Senhor, ávida, capacitada em reflexos e reações, Senhor, sem igual. Possamos ser, ó Deus, bandeiras, aqueles que levantam bandeiras e hasteiam pendões para declarar a Tua graça, o Teu favor, o Teu poder, o Teu nome. Que, Senhor, estes olhos de fogo, chamas de fogo, que são chamas de juízo contra todo o mal, toda a malignidade, toda a mentira, toda a obra do diabo, tem efeito nos nossos caminhos. Que estes pés de bronze polido, no símbolo da Tua grandeza e misericórdia, esteja sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem se disfarçado de Cristo, tudo aquilo que tem, Senhor, tentado enganar, ó Deus, como se fosse vindo da Tua parte, falsas visões, falsas revelações, situações que amedrontam os Teus servos, que usam de posições de autoridade em situações, ó Deus, relevantes, sejam repreendidos, caiam por terra, porque havia uma espada que saía da boca do Senhor. Ah, Senhor Jesus, esta é a visão, a forma das suas características, do Teu poder e do Teu amor, da Tua santidade naquelas vestes brancas que o Senhor manifestou a Daniel e a João. Mas nós sabemos, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos, Tu és aquele por intermédio do qual podemos ser salvos. Eis aqui as nossas vidas, usa-nos no chamado, no dom e naquilo que o Senhor permitir. Livra-nos de toda omissão, livra-nos de toda permissividade. Alcança os enfermos, os caídos, os prostrados, levanta-os em nome de Jesus, aviva o dom, a fé. Senhor, a Tua serva, o Teu servo que agora talvez esteja em pranto e desespero. Senhor, por uma única palavra de ordem, eu creio, Senhor, pode mudar a sorte, mudar a história e manifestar autoridade e poder. Cura, alivia as cargas, abençoa neste fim de ano, abre portas, meu Deus, dá-nos graça a enxergar aquilo que não somos capacitados a enxergar, mas que o Senhor pode mostrar e mover, revelar e confirmar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus.